Você sabia que nem toda trombose é igual? No nosso corpo existem artérias e existem veias, então existe a trombose arterial e venosa. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli e trago conteúdo aqui para blindar a sua circulação contra a trombose e te proteger contra as doenças da circulação. E para a gente falar sobre trombose arterial e trombose venosa, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma artéria e o que é uma veia, não é verdade? No nosso coração é onde dá todo o princípio de partida da circulação, é a bomba, né? O motor que vai contrair para bombear sangue por todo o meu organismo, por todo o meu corpo. E o sangue vai circular em todas as partes do corpo. Todo vaso sanguíneo que sai do coração e vai para algum lugar, por exemplo, sai do meu coração e vai para as minhas pernas, sai do meu coração e vai para a minha cabeça, sai do coração e vai para o meu braço. Todo vaso sanguíneo que faz esse caminho é uma artéria. Todo vaso sanguíneo que faz o sentido oposto, ou seja, vem da minha cabeça para o meu coração, do meu braço de volta para o coração, da perna para o coração, é uma veia. Então as artérias levam o sangue do coração para alguma parte do corpo e a veia traz esse sangue de volta para o coração, fazendo assim a circulação. E qual que é o papel do sangue? O sangue serve para levar oxigênio, nutrientes do coração para alguma parte do corpo e traz o sangue nas veias cheio de gás carbônico e impurezas para que ele possa circular e passar pelos pulmões, passar pelos rins, pelo fígado e o sangue filtrar, oxigenar e fazer as funções do nosso organismo. Então, artérias, o que as artérias fazem? São especialistas em levar sangue com oxigênio e nutrientes para o meu cérebro, para a minha mão, para a minha perna. As veias são especialistas em trazer esse sangue com impurezas e gás carbônicos de volta para o coração, para ele mandar para o pulmão, para oxigenar, para o rim e fígado, para ser filtrado. Então, o sangue que passa na artéria, de certa forma, ele tem propriedades diferentes do sangue que passa nas veias. Só que tudo é sangue. Concorda comigo? O sangue arterial e venoso, apesar dele ter diferenças, é sangue. E ali tem as células do sangue. O princípio de uma trombose é quando o corpo funciona mal e aí essas células se aglomeram. Então, se tem sangue na artéria e na veia, apesar dele ter algumas propriedades diferentes, aquelas células podem se agrupar, se aglomerar e causar uma doença chamada de trombose. As células se agrupam, formam um trombo, esse trombo atrapalha a circulação do sangue, gerando a doença chamada de trombose. Qual que é a diferença então da trombose arterial e venosa? É por isso que eu te expliquei o que cada vaso sanguíneo faz, para você poder raciocinar junto comigo. Presta atenção como que vai funcionar. Imagina o meu coração bombeando sangue e a artéria que vai para a perna entupiu por conta de um trombo. Se eu te falei que esse sangue leva oxigênio e nutriente para a perna e agora tem um obstáculo ali, um trombo que está impedindo o sangue de chegar nas pernas, pensa o que as células depois desse trombo, ou seja, aquelas que vão ficar sem... O trombo está aqui. Aqui o sangue está vindo, né? O sangue está vindo nessa direção. Daqui para baixo, o trombo interrompe o fluxo sanguíneo. Daqui para baixo, as células estão com falta de quê? Pensa comigo. Falta de oxigênio e de nutrientes. Imagina uma pessoa sem oxigênio e uma pessoa sem nutrientes, sem se alimentar, sem receber água, comida, sem receber nutrientes. O que vai acontecer com essas células? Elas vão morrer por falta de oxigênio e de nutrientes. Então, quando o sangue ele coagula nas artérias, as artérias entopem por conta de um trombo, toda aquela área abaixo do trombo não recebe oxigênio e nutrientes. As células podem, se a gente não socorrer aquela pessoa em tempo hábil, as células podem morrer. E se as células da perna morrem, o que pode acontecer? Um risco altíssimo de amputação, da gente perder aquela parte do corpo que sofreu por conta da trombose arterial. É isso mesmo, é uma doença grave. Agora, como é que aquela perna vai ficar? Pensa comigo. O sangue é vermelho, é quentinho, não é verdade? Então, aquela região que ficou sem o sangue vai ficar pálida, não vai ficar vermelhinha, vai ficar pálida, vai ficar gelada, porque o sangue quentinho não chega na perna. E com o passar do tempo, as células vão morrendo, a pessoa perde a sensibilidade, porque os nervos morrem, e perde a motricidade, o movimento, porque os músculos, os ligamentos e os tendões também morrem. Quando isso acontece, é sinal que o processo já ficou muito avançado, talvez já seja irreversível e a pessoa, infelizmente, vai perder aquele membro. Isso acontece quando?
quando demora muito para a gente poder socorrer aquela pessoa. Ah, muito quanto, Antônio? A gente está falando de uma obstrução, mas a obstrução pode ser parcial ou pode ser total. Então vamos colocar que a perna vai aguentar aí cerca de 6 a 8 horas sem sangue. Em casos mais, obstrução parcial, mais leves, pode aguentar até 10, 12 horas, mas obstruções graves, talvez 4 horas seja o tempo que eu possa tolerar a falta de sangue. Então vai depender do grau de obstrução para eu saber ali de 6 a 12 horas é aquele intervalo onde a gente tem que socorrer de forma breve aquela pessoa para ela não perder a perna. E como que socorre, Antônio? Como a trombose arterial ela é muito grave, tem risco de amputação, na maioria das vezes de forma rápida, ir lá e desobstruir, tirar aquele trombo. Aí tem várias formas, pode ser por cirurgia, por angioplastia, pode ser através de cateterismo, injetando remédio para, de certa forma, quebrar aquele trombo, mas o que eu preciso que você entenda é: começou uma dor súbita, de forma repentina na perna. Essa dor está acompanhada de uma perna gelada, fria, pálida, e a pessoa começa a sentir alteração de sensibilidade, corre com ela para procurar auxílio antes que a pessoa já perca até o movimento e o processo se torne irreversível. É só você pensar, se você ficar sem respirar e sem se alimentar, você vai aguentar até determinado tempo. Não é verdade? A perna, a mesma coisa. Se a obstrução for total, o coágulo entupir totalmente a artéria da perna, o quadro é mais grave. Se obstruir parcialmente, o quadro pode ser um pouco mais brando, dando um período um pouquinho maior para a gente tentar ajudar aquela pessoa. E com relação à trombose venosa? Vamos raciocinar junto, vamos pensar nós dois aqui juntos. Se eu te falei que a artéria agora nesse outro exemplo está aberta, o sangue está chegando na perna, entregando oxigênio e nutrientes. As células, de certa forma, não vão morrer. Concorda comigo? Só que o sangue está com dificuldade para retornar, ou seja, para sair da perna. Então é como se eu estivesse tentando sair dali e não estou conseguindo, ou seja, a artéria continua trazendo sangue porque ela está saudável, só que o sangue não consegue sair. O que vai acontecer ali? Quando tem uma trombose venosa, o sangue vai acumular na perna e é por isso que a trombose venosa, a perna fica inchada. Essa é a diferença, uma diferença bem importante da trombose arterial e venosa. A trombose arterial não tem por que inchar tanto nas fases precoces, porque o sangue não chega na perna, tá certo? Aí quando as células começam a morrer, pode acontecer da perna inchar. Mas na venosa não, a venosa o sangue está chegando com oxigênio e nutrientes, o sangue não consegue sair dali pelas veias. Então uma coisa muito marcante na trombose venosa é o inchaço. O inchaço, a cada hora que passa, a perna fica maior. É um inchaço que a gente fala que ele é progressivo. Não adianta a pessoa ir lá levantar a perna, pode até melhorar um pouquinho, mas pouco. Ele não vai melhorar 100%, por quê? Porque a veia está entupida, a veia está obstruída, o sangue chega pela artéria e não sai pela veia. Só que lembra que eu te falei que esse sangue é rico em impurezas, é rico em gás carbônico? Então ele vai intoxicar as células. Quando isso acontece, a perna começa a ficar o quê? Dolorida. As impurezas que eram para sair daquela perna não conseguem, porque a veia está obstruída. Então chega sangue com oxigênio e nutrientes, só que esse sangue não consegue sair. As células continuam trabalhando e produzindo impurezas e gás carbônicos. Eles vão acumulando e causando a dor e, junto com o sangue, inchaço na perna. Então, qual que é a diferença da trombose venosa para arterial? A arterial, a gente falou, perna não tão inchada, fria e pálida, sem aquele sangue vermelho, quentinho. A venosa vai ser muito inchaço, acompanhado às vezes de um calor na perna e dor, porque a perna vai inchando e vai ficando cheia de impurezas e gás carbônico, vai doer também, certo? E aí você pode pensar assim, Antônio, mas o risco de amputação também existe na trombose venosa? Existe, porque as células podem intoxicar tanto a ponto delas morrerem e a pessoa perder a perna. Só que essa chance é pequena, porque a artéria continua nutrindo essas células. A trombose venosa vai ser cerca de menos de 5% do risco de amputação. Qual que é o maior problema? É a embolia. Como assim, Antônio? Aquele trombo que está ali obstruindo tem tanto sangue pressurizando que ele pode soltar dali, ser expulso dali sob pressão
e parar em outra parte do corpo. Um trombo solto pelo corpo, ele tem o nome de êmbolo, daí o nome embolia pulmonar, porque o local mais comum da trombose, que é formada nas veias da perna, desse trombo migrar, o local mais frequente é nos pulmões. Tá, Antônio, mas qual que é o problema desse trombo e parar nos pulmões? O problema é o seguinte: se ele chegou nos pulmões, ele vai atrapalhar a circulação no pulmão. Se o meu pulmão está funcionando de forma prejudicada, inadequada, eu vou ter falta de ar. E essa falta de ar pode ser tão grande e não dá tempo de socorrer aquela pessoa. Esse que é o grande risco da trombose. Ter uma embolia pulmonar não dá tempo de eu socorrer, porque pensa aí quanto tempo você fica sem respirar. Você não fica 10 minutos sem respirar, não é verdade? Agora pensa no tempo que você leva daí onde você está até o socorro mais próximo, até a pessoa entender que está acontecendo uma embolia pulmonar com você e começar o tratamento certo. Então é essa que é a gravidade. Então a trombose venosa e arterial, todas duas são perigosas à sua maneira. A arterial tem um risco maior de amputação e a venosa tem um risco maior de embolia pulmonar e a pessoa não aguentar a falta de ar. Então, ficou aí para vocês a diferença entre a trombose arterial e venosa. É muito importante saber reconhecer esses sinais e sintomas que eu te falei da arterial, perna fria, gelada, não tão inchada, e da venose muito inchada, quente, porque o sangue continua chegando, mais dolorida. Por quê? Quando você sabe identificar isso, você consegue entender que aquilo é um problema grave, tem risco de amputação e de embolia, e procura logo auxílio médico. Então esse que é o ponto fundamental que eu queria que você chegasse aqui comigo nesse vídeo. E se você gostou, se você aprendeu muita coisa legal aqui, isso é importantíssimo para poder procurar auxílio, não ter risco de perder a perna ou perder a vida. Se você gostou de aprender isso aqui comigo, deixa a sua curtida. Mas não é só porque eu quero que você curta o vídeo, é porque isso é importantíssimo. para quê? Para mais pessoas, e para a gente entregar para mais pessoas é importante o seu like aí nesse vídeo. Então deixa o seu joinha, deixa a sua curtida para o algoritmo entender que tem conteúdo relevante nesse vídeo, conteúdo importante que pode salvar vidas e entregar para mais pessoas. E se você tem aquela pessoa em mente especial que você quer ajudar, a sua mãe, seu irmão, seu pai, avós, e manda logo esse vídeo para eles. Já pega e compartilha para eles esse vídeo. Para quê? Porque com a sua ajuda a gente pode ajudar mais pessoas, inclusive aquelas pessoas que você ama, que você quer ver bem, já faz isso por elas. Tá certo? E não se esquece de se inscrever no canal. A sua inscrição e o sininho ativado vai te ajudar a lembrar dos nossos próximos vídeos. Tem muito conteúdo bacana chegando por aí. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, toda semana tem o quadro Dr. Antônio Responde, onde eu pego nos comentários as dúvidas de quem está inscrito, de quem está interagindo com a gente aqui, venho responder ao vivo e, por fim, aquele segredo que eu guardei só para os fortes, aqui no final, para quem ficou comigo até os 45 do segundo tempo. Existe um método, um passo a passo, onde você é capaz de blindar a sua circulação contra a trombose, que é chamado protocolo antitrombose. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar nos comentários o link. Clica lá para conhecer. Isso aí é para quem está interessado mesmo, por isso que eu guardo para o final, que é só para os fortes, só para quem está comprometido. Eu te espero então no próximo vídeo. Até logo!